E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E algumas pessoas pediram para eu trazer esse vídeo com alguns esclarecimentos sobre Lula, sobre o PT, sobre Elpoio Carvalhal e a extradição dele para os Estados Unidos. Então a grande pergunta que estão fazendo é: caso o Elpoio consiga comprovar o envolvimento do Lula e do PT com o narcotráfico, há a possibilidade dele ser extraditado para os Estados Unidos e responder lá pelos seus crimes? Então vamos falar sobre isso aqui hoje. Eu vou explicar detalhadamente como esse processo funciona e se há ou não essa possibilidade, tá certo? Então desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo ao máximo. Deixe o seu like, pessoal, isso é muito importante, não custa nada. E deixe também o seu comentário. A esquerda vive falando que nós somos robôs, que as pessoas que assistem os canais de direita são robôs. Então coloque aí que você é um robô do Bolsonaro, com CPF, e diga de onde você está vendo esse vídeo, tá certo? Vamos fazer ele chegar ao máximo de pessoas possível. Bom, para resumir aqui, não vou ficar chovendo no molhado, Elpoio Carvalhal era o braço direito de Maduro e ele foi pego e deu com a língua nos dentes, né? Ele falou ali que grande parte da esquerda latino-americana era financiada pelo narcotráfico e isso inclui Lula e o PT, né? Então a grande pergunta: caso Elpoio de fato seja extraditado, isso deve acontecer nos próximos dias, e ele consiga comprovar o envolvimento de Lula e do PT com o narcotráfico, que o PT foi financiado aí por um órgão criminoso estrangeiro, há a possibilidade do Lula ser extraditado e responder lá onde as penas são mais severas? Queria eu, né, pessoal, que isso pudesse acontecer, mas infelizmente não é possível. Por quê? Porque o Lula, ele é brasileiro nato e a nossa Constituição, no seu artigo 5º, proíbe a extradição de brasileiros natos. Quem são os brasileiros natos? Aqueles que nascem aqui, tá certo? A Constituição só prevê a extradição de brasileiros em poucas situações ali. Então, precisa ser um crime relacionado ao tráfico internacional de drogas e o crime tem que ser anterior ao processo de naturalização do brasileiro. Ou seja, somente o brasileiro naturalizado pode ser extraditado e em casos bem específicos. Em caso de envolvimento com tráfico internacional de drogas e o crime precisa ser anterior à naturalização dele, tá certo? Se o cidadão nasceu aqui, ele não pode ser extraditado em hipótese nenhuma, tá bom? Então, digamos aí que o Lula, em sua turnê pela Europa, tenha cometido um crime, sei lá, na Espanha, vamos supor. E aí ninguém descobriu, dias depois ele veio para o Brasil, e aí algum tempo depois, através de câmeras, filmagens, verificaram que foi o Lula, que ele cometeu um crime. Ele poderia ser extraditado para a Espanha, já que ele cometeu o crime lá? Não. Não, porque o governo brasileiro não extradita brasileiros natos, tá certo? Há alguns acordos internacionais aos quais o Brasil faz parte que prevêem a extradição, porém há algumas ressalvas, e uma delas é justamente que a pessoa não seja brasileiro nato e também que a conduta seja tipificada como crime tanto no Brasil quanto no país de origem que está requerendo a extradição. Um exemplo, Cesare Battisti. Ele ficou aqui muito tempo, a Itália estava pedindo a extradição dele para lá, porém o governo brasileiro é que decidia isso e acabou não cedendo a extradição, né? Enfim, tem outros exemplos aí, mas não é o caso agora. Agora, caso Elpoio consiga apresentar provas robustas do envolvimento de Lula ou do PT com o narcotráfico, do financiamento, o que isso pode acontecer? Isso significará, caso seja comprovado, o fim do PT, literalmente. Isso porque a lei brasileira prevê também que nenhum partido político pode ter envolvimento com algum órgão externo ao país. Não pode ter ali financiamento, enfim, qualquer tipo de envolvimento. A lei brasileira também prevê isso. Então isso pode significar o fim, literalmente, do PT. E é o que eu espero que aconteça, sinceramente. E não só do PT, pessoal, porque nós sabemos que, embora outros partidos de esquerda aí não tenham ligação direta com o PT, esquerda é esquerda, é tudo farinha do mesmo saco. Eles sabem que se o PT cair, todos eles vão cair junto de um jeito ou de outro. As pessoas não vão mais acreditar, não vão mais comprar a historinha que eles vendem. E é por isso que toda a esquerda brasileira está desesperada com essa situação. Você não vê a mídia falando sobre isso de maneira mais ampla, detalhada. Você não vê ninguém falando sobre apoio. Enfim, eles vão tentar a todo momento descredibilizar ele, tentar ridicularizar ele, para que as alegações, o que ele falar,
lá nos Estados Unidos não sejam aí investigadas ou levadas a sério aqui no Brasil. Enfim, vamos ver no que isso vai dar. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Estamos chegando a 70 mil inscritos e eu conto com o seu apoio, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.